Neemias, capítulo de número 2, versículo 1 a 6, é o texto que nós vamos ler. Está ali, diz assim: Sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei. Porém, eu nunca estivera triste diante dele. O 2. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração? Então temi sobremaneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meu pai, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meu pai, para que eu a reedifique. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele: quanto durará a tua viagem, e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Agora no capítulo 6, o versículo de número 15, capítulo de número 6, o versículo de número 15, nós vamos ver o efeito da ação de Neemias em Jerusalém. Capítulo 6, versículo de número 15, diz assim, apenas esse versículo: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Tua palavra é viva, Senhor, e poderosa para gerar em nós aquilo que outra e qualquer coisa não pode gerar. Traz cativo, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, a Tua palavra. Nos alimenta nessa noite, nos dirige, nos desperta, fala ao nosso coração, Senhor. Nós nos rendemos diante da Tua palavra, e exaltada seja ela acima de todo e qualquer pensamento. Nós nos submetemos a ela, em nome de Jesus, amém e amém. Tome seu assento por bondade. Queridos, nós estamos chegando ao final do ano, e hoje já é dia 18 de dezembro. Talvez as suas agendas de final de ano já estão acontecendo, os encerramentos e assim por diante, e é normal a partir de agora a gente caminhar realmente para o encerramento de todas as coisas. E vocês estão já algumas terça-feiras observando sobre a questão do terminar bem, sobre a questão do tempo, e por que não dizer, fazendo uma reflexão de 2018, observando resultados positivos, negativos, levando tudo isso à palavra e ao propósito de Deus em nossa vida, e submetendo a nossa realidade a uma análise, não acompanhado pelas estatísticas da sociedade, não acompanhada talvez pela esperança que se desenha no comércio para o ano de 2019, mas fazendo essa análise e observando a realidade de um ano vivido através da perspectiva da palavra, através dos nossos propósitos e através daquilo que Deus tem para a nossa vida, apresentando a nossa realidade de existência, a nossa realidade de chegar ao final de mais um ciclo da vida, em que nós renovamos a esperança,
renovamos as expectativas, renovamos as nossas planilhas, renovamos as nossas metas, riscamos as alcançadas e planejamos novas coisas para o futuro. Esses dias têm sido dias de trazer tudo isso e submeter a palavra. Então, olhando para o livro de Neemias, eu gostaria de continuar acompanhando essa reflexão do tempo e observar a questão de um homem que viveu a sua vida e em um determinado tempo um propósito muito importante e cumpriu com esse propósito de uma maneira excelente. A minha reflexão parte do princípio em que Neemias é questionado pelo rei, quando ele se apresenta diante do rei para ir a Jerusalém, e o rei lhe pergunta: por quanto tempo você estará fora? Devidamente a pergunta vem porque Neemias é alguém importante no reino. Devidamente a pergunta vem porque Neemias é alguém que faz a diferença no lugar que está. E o rei questiona Neemias dizendo: por quanto tempo você vai estar ausente do palácio? Por quanto tempo você vai estar fora? E Neemias então diz a ele o determinado tempo, e também nas suas palavras Neemias diz o propósito que ele estará fora. Então a minha reflexão parte de um princípio que está ali dizendo: por um tempo e por um propósito. Observando isso, nós vamos para a realidade da nossa vida e ver que o tempo que temos, a existência que temos, e o ano que se termina, e o ano que se inicia daqui a alguns dias, é uma oportunidade de Deus para cada um de nós vivermos o propósito que Ele tem estabelecido para nós. E eu acredito que chegar ao final de uma fase como essa é necessário e importante pararmos e fazermos avaliações para vermos se estamos caminhando no caminho que Deus tem para a nossa vida. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 3, ele compara a vida a uma corrida, e ele começa dizendo aos irmãos, aos filipenses: não julgo que eu ainda o tenha alcançado. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele olha para a sua vida e ele alimenta um aspecto de insatisfação, dizendo: por mais que eu corro, por mais que eu sou diferente, por mais que eu me esforço, por mais que eu me dou, ainda tem coisa melhor para mim me ver no reino de Deus. A imagem de Cristo ainda é maior para que eu possa alcançar. Deus tem mais para a minha vida. Eu ainda não vivi tudo aquilo que Deus deseja que eu venha alcançar. Eu tenho certeza que nessa noite, nenhum de nós, a olharmos as nossas planilhas, a olharmos para a nossa vida, a olharmos para os dias que passou, a gente chega a uma única frase e dizer: estou satisfeito, posso descansar, chega para mim, já deu. Mas eu acredito que cada um de nós chega a esse final de ano com uma insatisfação que eu vou chamar ela de santa, dizendo: eu posso ser melhor, eu posso fazer ainda mais, eu posso orar mais, eu posso crescer mais, eu posso cuidar mais de alguém, eu posso me doar ainda, julgo que não tenha alcançado ainda. Mas o apóstolo Paulo continua no versículo 13, e ele diz: mas uma coisa eu faço, por mais que eu ainda não alcancei a plenitude, por mais que eu ainda não alcancei a perfeição, mas eu não paro por isso, isso não me detém, essa insatisfação não me segura. Uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que para trás ficaram, e eu avanço para o alvo, para aquilo que Cristo me chamou para alcançar. Talvez você chegue aqui nessa noite com insatisfação. Talvez você chegue ao final do ano e olhe as suas planilhas, suas anotações. Eu falo muito de planilha porque é o que eu tenho lá em casa, e é o que eu faço das minhas análises, desde livro, ministrações, tempo de leitura e assim por diante. Então, quando eu falo nisso, estou falando da minha vida. E talvez você olhe para essa realidade e você diz: eu poderia ter sido um pouco melhor, eu poderia ter ido um pouco mais além, mas eu venho aqui nessa noite dizer para você: essa insatisfação, ou talvez
a frustração não pode te parar, não pode fazer você estacionar aqui, não pode fazer você olhar e dizer: ei, não adianta eu querer avançar, não adianta eu querer melhor, não adianta, eu não vou conseguir chegar lá. Muito pelo contrário, você deve alimentar a expectativa e dizer: o que passou fica para trás, o que eu deixei de fazer fica lá, e eu avanço para aquilo que Cristo me chamou para viver, e com certeza assim você viverá o que Deus tem para a sua vida. Voltamos a Neemias. Por que essa observação do tempo? Porque Neemias está também em um contexto de tempo e de propósito, e ele precisa, dentro desse tempo e desse propósito, viver o que Deus tem para a sua vida. E a minha proposta na reflexão de Neemias é nós observarmos realmente a realidade de alguém em que um tempo determinado, específico, datado, ele precisa viver um propósito que não depende só dele, da sua motivação, mas depende também de fatores externos que estão para além dele e que precisa envolver pessoas e resistir a adversidades para que isso seja cumprido. A nossa proposta aqui nessa noite é realmente pensar o que fazer ou como agir quando o cenário que me atrai não é o melhor, aonde eu estou envolvido não é a melhor situação. Aquele tempo que eu estou dedicando, a análise que eu estou fazendo, ou o tempo que vai adentrar, exige de mim algumas atitudes, alguns comportamentos, porque eu estou enfrentando uma realidade que não é das melhores possíveis. O que fazer quando é necessário retomar, levantar do lugar que se parou, do lugar que desistiu, desanimou, e realmente abraçar a casa de volta? O que é necessário fazer quando o cenário que eu estou inserido não é o melhor possível? Esse é o exemplo de Neemias. Neemias é alguém que vai ao encontro de uma situação desafiadora. Neemias é alguém que vai ao encontro de uma situação desanimadora, mas é alguém também que dentro do tempo determinado alcança um resultado excelente e que vive um propósito excelente da parte de Deus para a sua vida, e não somente isso, mas alguém que vai glorificar a Deus na sua maneira de ser e na sua maneira de viver. Para entender melhor a história de Neemias, há uma linha cronológica que talvez você entenda o grande desafio de Neemias e por que esse homem foi o grande e extraordinário homem que foi. O livro de Neemias é um livro que me atrai porque nele nós aprendemos muitas coisas extraordinárias de alguém que viveu o cuidado de Deus, cumprindo o propósito em seu determinado tempo. Aqui nós temos uma linha cronológica do contexto em que Neemias está inserido. Eu não sei se você consegue ler aí, mas eu vou dar essas datas para você. Nós temos esse seguinte contexto quando Neemias aparece. Talvez você não parou para ler detalhadamente o livro de Neemias, mas a história de Neemias pode-se dizer que começa aqui, ou o propósito que vai se desenrolar na vida de Neemias começa com a queda de Jerusalém. A queda de Jerusalém se dá em 587, quando Jerusalém é destruído pela Babilônia. O povo de Deus peca, e peca de uma maneira em que não há volta, em que Deus realmente permite que a Babilônia venha e destrua Jerusalém. Então em 587, Jerusalém é destruído pela Babilônia, e o povo é levado cativo, o povo é levado para a Babilônia, os mais velhos são mortos, o povo perece, e os judeus que não são espalhados, eles são levados cativos para a Babilônia. Eles ficam lá, vai fechar um ciclo desde o primeiro momento em que são levadas algumas pessoas cativas, como Daniel e outros. O povo vai ficar exatamente 70 e alguns anos na Babilônia. Mas desde a destruição da cidade de Jerusalém, nós temos 50 anos, até que 538 a.C., se levanta um novo império, o Império Persa, e eles invadem a Babilônia, e eles destroem realmente a cidade da Babilônia, e eles se tornam, na época, o povo mais poderoso, então, do seu tempo. Esse rei chamado Ciro, quando tomam a Babilônia, identificam alguns
judeus viveram na Babilônia, e não eram alguns, eram muitos por sinal. E ele questiona o povo, o que eles faziam ali. O povo conta a história, e o povo lembra aquele rei dizendo: o que aconteceu com nós, Deus havia nos avisado. Se nós pecássemos, se nós nos entregássemos à idolatria, Deus nos espalharia, Deus permitiria os nossos inimigos tomarem a nossa terra. Tudo é promessa de Deus. Mas, rei, há uma promessa também, de que um dia Deus nos devolveria a nossa terra, nós voltaríamos para nossa Jerusalém e reconstruiríamos a nossa cidade, a cidade santa, a cidade de Deus. Quando o rei ouve isso, conhece a história do povo, o que ele faz? Um decreto dizendo: todo judeu que quiser voltar para sua terra, pode voltar. E eles fazem a primeira volta em 537, com Zorobabel, e ele traz aproximadamente 50 mil judeus para reconstruírem Jerusalém, para reconstruir a cidade. E eles começam, reedificam o templo, reedificam algumas coisas da cidade, mas os inimigos se posicionam de volta, os inimigos avançam contra a cidade de volta, e o povo desanima. Passa 80 anos, aparece um novo nome no cenário que você conhece, leitor da Bíblia, chamado Esdras. Esdras traz a segunda leva, e eles vêm para restaurar a identidade do povo. Esdras vem para trazer a lei de volta, para trazer o culto a Deus novamente, e vem também para instituir alguns administradores e juízes para que viesse governar o povo, porque o povo estava pecando demais e estava perdido. Dali 12 anos da segunda leva, isso já é 92 anos depois, aparece o personagem que nós estamos conversando nessa noite, chamado Neemias, o grande reconstrutor dos muros e da cidade de Jerusalém. 446 a.C. é o tempo que nós estamos. Neemias está onde, Eliabe? Neemias está na fortaleza de Suzã, palácio do reino da Pérsia. E Neemias é copeiro do rei, ele serve o rei. E ele recebe a visita de um parente seu chamado Anani. E Anani vem da onde? Anani vem de Jerusalém. E quando Anani vem de Jerusalém, é como você que está esperando aquele parente vir de longe. Talvez já está com a festa preparada nesse Natal, para que ele venha. E quando Neemias recebe Anani, o que Neemias espera ouvir de Jerusalém? Um judeu que ainda não foi para lá. Um judeu que só ouviu que o povo voltou para reconstruir a cidade santa. Um judeu que ouve que a cidade é a cidade de Deus, é a cidade que tem promessa, é a cidade onde está o templo de Deus. Ele só espera boas notícias. Mas quando Anani, seu parente, senta para conversar com ele, quais são as notícias que Anani traz? A cidade ainda está em ruína, Neemias. Os muros ainda estão quebrados, as portas ainda estão queimadas, o povo está amargurado, Neemias, o povo não tem mais ânimo, o povo rouba a si mesmo, os nossos inimigos nos fragilizaram. E enquanto Neemias está ouvindo isso, o seu coração se entristece, o seu coração chora, e a Bíblia diz que desde o dia que Neemias ouviu isso, ele começou a orar e a jejuar diante de Deus, dizendo: Deus, eu quero ser usado para mudar a realidade da cidade de Jerusalém. Pai, eu não aceito como a minha cidade está, eu não aceito a realidade da cidade de Jerusalém. E Neemias começou a orar e alimentar o seu coração, a sua agenda, e ele chora por isso, ele apresenta isso diante de Deus, ele paga o preço por isso. Uma angústia toma conta do seu coração, até a hora que Deus abre a porta para que ele vá para Jerusalém. Eu quero fazer uma observação aqui. Talvez o seu final de ano é a mesma realidade da vida de Neemias. Talvez você chegue a esses dias esperando um relatório positivo, esperando uma análise positiva, e talvez o que você encontra é uma análise negativa, é uma análise
desafiadora. Deixa eu dizer para você algo pela palavra de Deus: não fuja, não se esconda, não se deprima, não recue, muito pelo contrário, se posicione diante da presença de Deus, porque diante dele toda e qualquer situação pode mudar, e toda e qualquer pessoa pode ser usada para transformar uma grande realidade. Eliabe, eu transformar essa realidade? Sim, você. Porque você conhece a Deus, porque você está vivendo na palavra, porque você está sendo orientado pela palavra, porque Deus está ministrando isso ao seu coração, porque é você que está se incomodando com isso, com causas que ninguém está dando bola, com causas que ninguém se interessam, você está interessado. Deixa eu dizer algo de Deus para a sua vida: Deus vai honrar a sua posição, e Ele vai te levantar para ser um canal de bênção para esta família, ou para esse tempo, em nome de Jesus. Nós não precisamos de gente que fuja, que se esconda mediante os relatórios negativos. Nós não precisamos de alguém que desista da vida quando fecha um ano com um relatório que não é bom. Nós não precisamos, a sua família, a sua empresa não precisa de alguém que quando fecha um ciclo como esse e ver que as coisas não estão boas, foge. Nós precisamos de um Neemias que, quando ouve que a coisa não está boa, se posiciona e diz: Deus, eu creio no que tu pode fazer, Deus, eu creio no que tu pode gerar, e eu creio que tu pode me usar. E se esse for o seu comportamento, Deus vai fazer coisas extraordinárias nesse tempo. Deus vai trazer luz no meio das trevas. Deus vai abrir uma porta onde não tem. Deus vai trazer recursos aonde não existe, porque Ele precisa e Ele quer usar alguém nesse tempo. Relatórios desafiadores em finais de ciclos, talvez, e por que não dizer sempre, são oportunidades de Deus para usar alguém, e esse alguém talvez é você, é a sua família, é a sua casa. Chegar ao final de 2018 dizendo para alguém: eu creio no que Deus vai fazer, sendo voz profética naquela casa, sendo voz profética naquela empresa. Passou o ano na presença de Deus, deixa eu dizer algo para você: Ele vai te usar ainda em 2018, para que alguém adentre 2019 diferente. Amém? Anani vem de longe, e a gente espera deles coisas boas. O dezembro é distante, mas ele chega. E talvez a gente espera deles coisas boas, mas às vezes Ele não traz. Mas não é por isso que a gente desiste, não é por isso que a gente abandona o barco, não é por isso que a gente desiste da família, não é por isso que a gente desiste da igreja, não é por isso que a gente desiste da empresa. A gente vai pagar o preço, a gente vai ser movido na angústia, porque Deus vai abrir uma porta. Há esperança ainda, e não só a esperança, mas há alguém nessa noite crendo que Ele pode me usar para transformar essa realidade, e eu estou diante dele chorando e dizendo: Deus, me usa para que isso se mova. Sai daqui nessa noite com esse sentimento. Sai daqui nessa noite com esse comportamento mudado. Sai daqui nessa noite mudando a chave, talvez mudando a realidade como você entrou aqui. E sai daqui dizendo: Deus, eu creio no que tu vai fazer, eu creio que tu vai me usar. Deus, abre a porta, é a minha vez, é a minha hora. Eu quero ser o canal de bênção para esse tempo. É o que Neemias está fazendo. É o que Neemias está fazendo. Neemias não está fazendo outra coisa. Neemias está dizendo: Pai, é desafiador, mas eu creio que tu pode fazer algo. E esse tempo vai chegar, me usa, porque eu estou pronto. E ele vai servir o rei um dia. E quando ele se apresenta diante do rei, o copeiro jamais poderia se apresentar triste diante do rei. Mas Neemias vem e não consegue disfarçar. O tempo talvez passou e Neemias conseguiu esconder a sua angústia. Mas chegou um tempo que não deu mais. E o rei pergunta: por que está triste teu coração, Neemias? E Neemias explica toda a situação, com muito medo, porque poderia sofrer retaliações por isso, talvez pagar com a própria vida.
Mas quando Neemias explica a situação, o coração do rei já está preparado. Quando Neemias conta a causa, o coração do rei já está liberal para aquilo que Deus quer fazer através da vida de Neemias. Deixa eu dizer para você uma coisa. Se é o tempo de Deus agir, não importa quem seja, não importa o cargo que ocupa, a postura e como essa pessoa se comportou durante o ano inteiro. Se Deus quer fazer, Ele faz nos últimos 5, nos últimos 10 ou nas últimas 24 horas. Ele é Deus e Ele tem o controle da história. E se Ele não agiu ainda, é porque não é o tempo. Então fica diante dEle, não desiste. Eliabe, o que eu devo fazer então? Fica pronto. Fica pronto para contar o seu propósito. Fica pronto porque quando perguntarem você fala. Fica pronto porque quando a porta se abrir você diz é isso, isso e isso. E Deus vai fazer o que Ele quer fazer. Quando o rei pergunta, Neemias traz a sua condição. E ele diz, eu quero um tempo para o tal propósito. E quando ele fala isso, o rei dá cartas a ele. O rei libera ele para ir. Não só libera Neemias para ir para lá, mas dá a ele todo o material que precisava. Coloca soldados junto com Neemias, e Neemias vai para Jerusalém para reconstruir a cidade. Lembra da história? Uma cidade que 94 anos antes de Neemias colocar o pé lá, já havia voltado um povo para reconstruir ela. Depois de 80 anos havia voltado Esdras, e agora estava 14 anos depois, Neemias chegando em Jerusalém para reconstruir a cidade. O que queria observar com você é a questão do tempo. Neemias é alguém que me ensina muito a usar o tempo. Porque quando ele sai de Suzã, ele diz para o rei, em determinado tempo eu irei lá, e irei cumprir o propósito. Por isso que quando Neemias chega em Jerusalém, Neemias não tem tempo a perder. Quando Neemias chega em Jerusalém, ele não tem tempo para viver sem viver para o propósito, porque ele deu um tempo para o rei, e ele tem que voltar. A Bíblia não nos traz esse tempo, não deixa claro para nós o que Neemias disse para o rei, mas Neemias deu um tempo, e se Neemias deu um tempo para o rei, é sinal que ele vai ter que ir, cumprir o propósito e voltar, para servir o rei, porque o rei não abriu mão dele. Essa é a largada de Neemias para Jerusalém. E se nós estamos fazendo avaliação de um tempo que passou, e olhando para um novo tempo que virá, eu tenho certeza que o comportamento de Neemias, aproveitando o tempo que teve em Jerusalém, me ensina e te ensina também. E a primeira coisa que Neemias faz quando chega em Jerusalém, e eu queria que você fizesse agora, e fizesse o ano que vem também, aproveitando o tempo que Deus tem te dado, para viver o propósito que tem na sua vida, e que eu possa também aproveitar dessa maneira, está aqui no Data Show, assim que ele passar. Primeira coisa que Neemias faz, ele identifica o problema. É simples, mas faz a diferença. Quando Neemias chega em Jerusalém, a primeira coisa que Neemias faz é identificar aonde estava o problema. Deixa eu lembrar para você, Neemias foi enviado para Jerusalém com soldados, Neemias foi enviado com material para reconstruir, Neemias foi enviado para lá com cartas do rei. Neemias poderia muito bem chegar em Jerusalém e já levantar a sua voz: vim para reconstruir a cidade, vim para mudar esse tempo, vim para fazer a diferença. Mas a Bíblia diz, e está registrado do versículo 11 ao 15 do capítulo 2: cheguei em Jerusalém e não comuniquei nada ao coração de ninguém. Durante quantos dias? 3 dias. Somente à noite, peguei alguns comigo, e o meu cavalo, o animal que montava, e percorri toda a cidade, à noite, enquanto os outros dormiam. E em cada lugar que ele passava, percorrendo o muro, percorrendo as portas, fazendo um relatório do problema: muro quebrado, muro derrubado, porta queimada, tamanho, espessura, um relatório completo durante 3 dias.
E depois do relatório, quando ele faz o relatório, ele tem tudo isso pronto para apresentar para o povo, ele tem pronto para começar os seus passos, ele tem pronto para começar a reconstrução. Mas Neemias me ensina que para nós aproveitarmos o tempo e para vivermos o propósito que Deus tem para a nossa vida, é necessário identificarmos a fonte do problema. O cano estoura no apartamento que você mora. Não adianta correr no armário e pegar todos os lençóis e ficar jogando a água onde a água está escorrendo. Tem que ir e buscar a fonte aonde o cano estourou. É isso que Neemias está fazendo. É isso que Neemias está fazendo à noite. É isso que Neemias está fazendo no silêncio. É isso que Neemias está fazendo enquanto os outros descansam. Ele está indo no muro, ele está indo nas portas, ele está indo na cidade, e ele está fazendo um relatório, ele está identificando o problema, e ele está dizendo: quando nós começarmos o muro, nós não vamos começar batendo cabeça, não sabendo para onde ir, nós vamos começar sabendo todo o problema, toda a crise e como tratar dela. Sabe por que muitos ciclos de problemas se repetem na nossa vida? Sabe por que às vezes a gente gasta energia, recursos, gasta a vida ano após ano e não trata os problemas, não resolve, não muda a realidade da nossa vida? Porque a gente talvez não tenha capacidade de sentar, de dedicar 3, 4, 5, 10 dias do ano, pararmos e fazermos uma análise completa e diagnosticar: esse é o problema que está causando toda essa crise, todo esse problema. Às vezes nós não temos a coragem de identificar o problema, sentar, olhar olho no olho e dizer: essa situação precisa mudar, ela precisa ser diferente. E quando a gente não faz isso, nós vivemos enrolados. Muda o calendário, mas a gente não muda. Ano novo, mais vida velha, costumes velhos, hábitos velhos, e a gente vive numa vida em que não alcançamos o propósito. Agora Neemias tem um tempo, Neemias tem um período, Neemias tem uma data. Ele chega em Jerusalém e ele não quer perder um segundo de tempo. Então ele faz um relatório e ele identifica o problema. Em nome de Jesus, eu oro para que seja trazido à luz aquilo que a gente não conseguiu ver em 12 meses. Em nome de Jesus eu oro para que os nossos olhos se abram. Eu oro para que Deus apresente a nós aquilo que não conseguimos ver durante esse ano. Eu oro para que Deus nos mostre em sonho. Eu oro para que Deus revele, pulse, jogue no nosso coração. Use alguém para que nesses dias que restam de 2018, alguém pare, ou a gente mesmo ouça de Deus, dizendo: aqui está o problema, está identificado, trate isso e as coisas irão mudar. Eu oro para que isso seja trazido ao nosso coração de uma forma tão violenta, que a gente não resista, que a gente não passe por cima, que a gente não despreze, que a gente não deixe para depois, mas que a gente resolva essa causa e adentre 2019 sendo diferente, contando pontos positivos, realidades diferentes e vivendo o propósito que Deus tem para a nossa vida. Neemias chega, identifica os inimigos, identifica as brechas, identifica as portas, e a partir disso ele tem potencial para agir. Em nome de Jesus, essas coisas virão à existência. Em nome de Jesus, sabedoria sobre a sua vida, sobre a sua casa. Receba discernimento do Espírito, receba providência do céu. Há causas lá que precisam ser identificadas para serem tratadas ainda nesses dias. E eu creio que Ele pode trazer isso ao meu e ao seu coração. Amém? Se identificamos o problema, tem uma segunda coisa a fazer. Se o problema está identificado, a gente precisa tomar uma atitude. Não adianta identificar problema, grave isso. Não adianta identificar problema e não tratá-lo.
Não adianta identificar causas e não agir para que elas sejam mudadas. Neemias me ensina, porque ele fez um relatório, e quando ele faz um relatório, ele chega para o povo, e ele apresenta o relatório dizendo: todos vocês sabem como a nossa cidade está. E ele leu o relatório para o povo dizendo: nossa cidade está assim, assim e assim. Mas Neemias não traz somente notícias tristes quando ele traz o relatório. Quando ele traz o relatório, ele diz para o povo também um relatório de como Deus agiu longe deles. Neemias diz: o relatório da cidade é esse, é um relatório feio, é um relatório ruim. Mas deixa eu dar outro relatório para vocês. Lá em Suzã, lá, eu fui conversar com o rei. Deus foi bom comigo, o rei me deu carta, me deu recurso, me deu soldados, tudo que a gente precisa para fazer um muro já está conosco. Tem problema, mas tem um Deus agindo também na história. Vamos avançar e vamos reconstruir o muro. E a resposta do povo foi uma só: vamos reconstruir esse muro. Ah, queridos, ao finalizar o ano, talvez você tenha um relatório negativo. Talvez esses dias, a sua família, a realidade, enfim, qual seja, apresenta um relatório que desmotiva, mas eu quero convidar você: volta tempos atrás, volta anos atrás, volta meses atrás, volta períodos atrás. Tem um período da sua vida que Deus agiu, teve uma hora desafiadora que Deus trabalhou. Não é hora de lembrar só aquilo do ruim, não é hora de lembrar só o negativo, é hora de lembrar que tem um Deus cuidando da sua vida, que tem um Deus que pelejou por você, e se há um desafio agora, há um Deus presente também, e Ele pode mudar essa história. Tem uma cidade em ruína, mas tem um Deus que está trabalhando, e trabalhou em Suzã, tocou no coração do rei, deu o que precisava. A gente vai fazer, a gente vai mudar. Eu lembro disso, quando Davi está diante do Golias, lembra? O Saul chama ele, lembra? E aí o Saul olha lá e pergunta: qual a tua experiência, Davi? O que você sabe de guerra? Davi me ensina muito, porque Davi usa a experiência do passado como algo positivo no presente, e como avaliador de que ele poderia viver uma mudança e um resultado positivo ali. Porque Davi poderia muito bem chegar ali e dizer: ah, meu Deus, nasci para enfrentar problema, agora um gigante, agora uma crise, agora mais isso, mais aquilo. Quando Davi vai dar o relatório para Saul, que Saul pergunta: qual a tua experiência? Ele diz: eu cuidava as ovelhas do meu pai. Veio o leão, pegou a ovelha, eu fui lá e matei ele. Veio o urso e pegou a ovelha, eu fui lá e matei ele. Eu tenho experiência, eu já passei por luta lá atrás e já venci desafios. Esse que está diante de mim é mais um, eu vou vencer também. Agora a gente faz ao contrário. A gente tem o leão, tem o urso, e chega o gigante, a gente: nasci para lutar com um bicho feio, nasci para passar por prova. E a gente vai para o canto da vida chorar. Nessa noite Deus nos traz para o centro, Deus nos posiciona, e Deus diz: tem um relatório negativo, mas na sua vida também tem um relatório positivo. Tem um relatório da minha história, aonde Deus cuidou, aonde Deus agiu, aonde Deus guardou. E nessa noite Ele te lembra que Ele é o seu Deus, que Ele já agiu na sua vida, e que Ele vai agir agora também. Amém? É isso que Neemias faz com o povo. Vamos tomar uma atitude, porque Deus está com a gente, Ele está trabalhando. Amém? Vamos em frente para a gente terminar. Neemias me ensina que para reconstruirmos os muros e aproveitarmos o tempo que temos, para não perdê-lo, mas há um tempo e há um propósito, e a gente precisa alcançar, e nada melhor do que um final de ano para fazer essa reflexão. Então eu preciso identificar o problema, eu preciso tomar uma atitude, e terceiro, eu preciso resistir às adversidades que vêm contra mim. Quando Neemias começa a reconstruir o muro, os inimigos se levantam. Sanbalat, Tobias e Gesem, homens que não queriam ver a reconstrução de Jerusalém.
Sambalate, governador de Samaria, vizinhos. Tobias, servo de Artaxerxes naquela região, não queria que nenhum outro homem se destacasse. Quando Neemias começa a reconstrução, eles se apresentam. Mas quando os inimigos se apresentam, Neemias é alguém que tem resposta para essa adversidade e para esses inimigos. E aqueles inimigos se apresentam em 3 momentos que eu destaquei aqui, e eu já preguei uma noite da vitória atrás sobre isso. Os inimigos se apresentam quando o muro vai começar a ser reconstruído. Eles chegam e dizem: vocês, poucos judeus, reconstruirão esse muro? Questionam a força do povo. O segundo momento que eles chegam, eles questionam a qualidade do que o povo está fazendo. Por quê? O povo começou e foi até a metade do muro. Quando eles estão na metade do muro, os inimigos voltam e dizem: o que vocês estão fazendo é de uma qualidade tão ruim, que se passar uma raposa em cima do muro, o muro cai. E o terceiro momento que eles se apresentam é o momento em que o muro termina e só falta colocar as portas. Eles mandam carta para Neemias descer da construção e ir até o vale, porque no vale eles fazem a proposta de cultuar, mas no vale eles queriam matar Neemias. Para essas 3 investidas do inimigo, Neemias dá 3 respostas que conseguiu fazer com que ele resistisse à adversidade. A primeira resposta está lá, capítulo 2, versículo 20, quando o povo questionou dizendo, quando os inimigos questionaram dizendo: vocês vão reconstruir esse muro? Neemias não tinha colocado nem a mão no muro ainda, mas Neemias olha para eles e diz: nós começaremos e terminaremos esse muro. A gente não vai começar e parar na metade, a gente vai começar e a gente vai chegar ao fim. O nome disso é fé. Para essa análise e para essas decisões que você tomou para 2019, você precisa de uma coisa chamada fé. Receba de Deus, seja acrescentado sobre a sua vida e adentre o novo ano com fé, crendo que Deus vai fazer muito mais na sua vida e na sua história. Começaremos e terminaremos, amém? Segunda resposta que Neemias dá para o inimigo é quando ele questiona a qualidade do que está fazendo. Diz: a raposa vai passar e o muro vai cair. Neemias não responde, Neemias vai para a oração. E diz: então, mediante tudo que ouvi, orei ao Deus dos céus. Tem hora que você só vence em oração. Fazendo uma análise de 2018, deixa eu dizer algo para você. Teve vezes que você não venceu porque você não pegou o caminho da oração. Teve vezes que você não venceu porque você quis bater boca com o inimigo e provar que você era forte. Fica a dica para nós, para viver o propósito dentro do tempo. Tem vezes que a gente tem que pegar o caminho da oração. Não adianta medir força, não adianta querer provar que sou bom, não adianta provar que eu posso, não adianta provar que eu estou fazendo está certo. Tem hora que a gente vai para o secreto e o Pai que nos ouve, que nos vê, nos honrará diante dos homens. Terceira resposta que Neemias dá, e a gente tem que fazer muito, fez e vai fazer em 2019, é trabalho. Quando eles convidam Neemias dizendo: desce do muro, vem para o vale, deixa esse povo aí, essa obra aí, já trabalhou demais, vem para cá cultuar com a gente, vem para um momento fácil aqui, na verdade com uma grande armadilha que iam matar Neemias. Neemias responde a eles dizendo: estou fazendo uma grande obra, não posso parar. Isso se chama trabalho. Deixa eu dizer para você, 2018, para alcançar o propósito, foi ano de trabalho. 2019 também vai ser. Eliabe, não venci ainda, continue trabalhando, porque no versículo abaixo, se eu não me engano, no 6 e no 9, Neemias diz: trabalhei ainda mais. Não chegou lá ainda, continua trabalhando. Não chegou lá ainda, continua se esforçando. Não chegou lá ainda, continua se doando. Não é hora de recuar, é hora de ir até o fim, porque Deus te chamou para um propósito. Eliabe, para a gente viver o propósito dentro do tempo que temos e aproveitar o tempo, é necessário resistir às adversidades. Vai vir desafios, vai vir provas assim como veio em 2018. Mas se você der essas respostas, fé, oração e trabalho, pode ter certeza, a coisa vai facilitar e você vai alcançar o que você tem para a sua vida. Amém?
para terminar a chave de tudo. Não adianta fazer essas coisas e não ter a última. Remir o meu tempo, entender o tempo que Deus me deu e servir o propósito, envolve comunhão com Deus. Só saberemos viver o tempo que Deus tem nos dado e alcançar o propósito que Ele tem para a nossa vida, se estivermos em comunhão com Deus. Neemias, desde a hora que recebeu o chamado, desde a hora que ouviu as notícias de Jerusalém, desde a hora em que ele entendeu a realidade daquela cidade e propôs no seu coração de mudar a realidade daquela cidade, ele se doou em oração, ele se entregou em oração. Todo o período é regado em oração, em intimidade com Deus, tanto antes de falar com o rei, quando falou com o rei, depois que falou com o rei, quando chegou em Jerusalém, quando fez o relatório, quando começou a obra, quando os inimigos vieram, quando terminou a obra e depois da obra, Neemias está em comunhão com Deus. E teve coisas que aconteceram na reconstrução, que se não fosse a presença de Deus, os inimigos teriam matado Neemias, teriam tirado ele da obra e a construção teria parado. Quando os inimigos se reuniram um dia, às escondidas, e tentaram matar Neemias, fizeram um plano, lá Deus colocou um homem, ouviu todo o plano, e chegou para Neemias e disse: Neemias, Deus me levantou para livrar a tua vida, eles vêm contra você, e vêm contra o povo, trabalhem diferente, montem uma outra estratégia, e então Neemias elabora um plano, onde cada trabalhador tem uma ferramenta e tem uma espada. Foi a única maneira que venceram e que expulsaram os inimigos. Deixa eu dizer para você, se algum período da sua vida em 2018 você deixou a comunhão com Deus cair, se algum período da sua vida em 2018 você deixou talvez a desejar na comunhão com Deus, deixa eu dizer para você, vem aí 2019 e é um tempo de entrega, é um tempo de estar mais próximo de Deus, é um tempo de se achegar mais a Ele, é um tempo de estar mais perto dEle. Não desperdice essa oportunidade, porque Deus tem um propósito para você e para a sua vida, e você precisa viver isso dentro desse tempo. Entender o tempo e o propósito só é possível quando nós estamos em comunhão com Deus. Ser efetivos, viver livramentos e viver coisas extraordinárias dentro do tempo, no cumprimento do propósito, é coisa de quem está em comunhão com Deus. Talvez você termine em 2018, nesse aspecto, um pouco abaixo da média. Eu oro para que Deus renove as suas forças, eu oro para que Deus renove o seu coração, eu oro para que Deus renove a sua vida, eu oro para que Deus renove o seu fervor, eu oro para que você deixe algumas coisas de lado, eu oro para que você abandone a multidão que de perto rodeia, gera tanta distração, e você corra para a presença dEle, você se alimente dEle, você se achegue a Ele, e isso te leve a viver o propósito que Ele tem para a sua vida e para a sua família. Que 2019 seja um ano onde Deus te use como Ele não te usou em 2018. Que em 2009 seja o tempo onde a sua voz seja uma voz profética como não foi em 2018. Que em 2019 as suas mãos abracem, toquem pessoas, cure pessoas como não curaram em 2018. Que em 2019 o seu coração seja um coração aonde Deus fale, aonde Deus comunique como não comunicou esse ano. Por quê? Porque nós estamos entendendo que o tempo e a data que temos é para estar em comunhão com Ele. Por um tempo, imagina Neemias dizendo isso para o rei: por um tempo e por um propósito eu vou a Jerusalém, mas todo esse tempo e todo esse propósito será regado em comunhão com Deus. E isso fez a diferença na vida daquele homem. Que você faça isso hoje e diga: Senhor,
Se eu adentrar 2019, eu quero estar mais perto de Ti. Eu quero viver mais em comunhão contigo. Eu quero estar mais junto. Eu quero estar mais pertinho. Eu quero ouvir mais o Teu coração. Eu quero ouvir mais a Tua voz. E eu quero Te servir de uma maneira mais intensa. Amém? Por um tempo e por um propósito envolve identificar o problema, colocar a mão na obra, resistir à adversidade e desenvolver uma comunhão íntima com Deus. Gravou? Se você colocar isso em prática, eu tenho certeza que 2019 será um ano de experiências extraordinárias com Deus na sua vida. Fica de pé que eu quero orar com você. Isso não é receita de micro-ondas, irmão. A palavra de Deus não é receita, a palavra de Deus é diretrizes, exemplos de vida, valores que nós precisamos encarnar e viver diariamente, abraçar isso e tornar isso prática da nossa vida. Que Deus nos dê a graça de, talvez em um relatório negativo, assim como Neemias recebeu da cidade de Jerusalém, talvez a gente faça essa avaliação de 2018, mas que mediante tudo isso você tenha o comportamento que Neemias teve, mediante o relatório negativo que ele teve. Que mediante tudo isso que você tem recebido de informações, de análises, que você se levante como alguém dizendo: Deus, para esse tempo e para o propósito que eu tenho, e para o propósito que Tu me deu, eu estou aqui e eu quero viver aquilo que Tu queres na minha vida nesse tempo. Me usa, porque eu estou pronto. E eu queria que nessa oração você levasse diante de Deus talvez expectativas que você tinha, ou talvez a realidade que você tem agora. Leve diante dele e diga: Senhor, eu me comprometo em não fugir disso aqui. Ou talvez chega num balanço médio, positivo. Nessa oração diga: Senhor, eu me comprometo em ser melhor o ano que vem. Eu me comprometo em resolver isso. Eu me comprometo em crescer nessas áreas. Faça isso. Escreva isso, detalhe isso, e deixe o Espírito Santo ministrar no seu coração mudança, propósito, coisas que Ele quer te chamar para você viver em 2019. Amém? Você pode colocar a mão no seu coração, você pode trazer isso à sua memória, traga essas expectativas, traga isso ao seu coração agora, traga talvez decisões que precisam ser já tomadas nesses dias que se seguem. Diga: Senhor, eu não fujo disso, eu encaro essas realidades, mas eu quero, Senhor, que elas mudem. Eis aqui o meu compromisso. Eu vou identificar o problema, eu vou tomar atitudes, eu vou resistir à adversidade, mas eu vou fazer tudo isso em comunhão contigo, e essa comunhão começa agora. Talvez o que você precisa é trilhar o caminho de volta para o coração do Pai. Talvez o que você precisa agora não é nenhuma dessas ações, mas é só sentir Ele te abraçando, sentir Ele te trazendo de volta, talvez de caminhos escuros que você andou, talvez de atitudes erradas que você teve nesse período da vida. Sinta o Pai te abraçando agora. Pai, em nome de Jesus, nós oramos essa noite debaixo dessa palavra, Senhor, e nós cremos, Deus, que mesmo em negativos relatórios, em análises complicadas como a que Neemias teve, Senhor, Pai, nós cremos que Tu usa homens e mulheres para viver coisas extraordinárias, e nós cremos que mesmo em tudo isso, Senhor, Neemias foi um homem que teve sucesso, e em 52 dias reconstruiu aquele muro. Pai, eu peço que essa graça esteja sobre a nossa vida.
Que nós tenhamos uma noção de tempo, uma análise do tempo, uma avaliação, uma consciência, e que a gente entenda, Ele existe para um propósito, ó Deus. E se talvez em 2018 nós deixamos a desejar, talvez em 2018 não valorizamos isso, fugimos do propósito, fugimos de ser melhores, Pai, pegamos atalhos na vida, nós te pedimos perdão nessa noite. Perdoa-nos, Deus, perdoa-nos, Deus. E nós nos comprometemos contigo, de que nós seremos melhores, ó Deus. Nós nos doaremos mais, nós estaremos mais diante da Tua presença, nós vamos mais viver a palavra e encarnar ela. Pai, nós vamos resolver os nossos problemas, ó Deus. Nós não vamos passar pano quente, nós não vamos fechar os nossos olhos, nós não vamos fugir das realidades, nós vamos encará-las, Pai. Esteja conosco, esteja conosco, esteja conosco, Deus. Assim como Neemias orou pedindo que tu seja, ou que tu fosse favorável com ele mediante o rei, eu oro, seja favorável com meus irmãos, mediante os desafios, mediante, Senhor, as crises, mediante as adversidades, seja favorável com nós, ó Pai, e que a gente seja conduzido pelo teu Espírito, e que obras poderosas aconteçam ainda em 2018, ainda nesses dias que restam, e em 2019, para que tu recebas a glória, e para que a gente viva o propósito que tu tens estabelecido. Nós dizemos sim, ó Deus, por um tempo e por um propósito. Amém? Você pode dizer para quem está do seu lado: viva de maneira mais intensa esse tempo. Diga para alguém, procure alguém. Você pode caminhar enquanto ele canta aqui, enquanto o grupo ministra, procure alguém e diga: